Era uma manhã gelada de julho de 2008, quando as câmeras de segurança da Prefeitura de São Paulo registraram uma cena que marcaria para sempre a vida de milhões de pessoas. Um menino de apenas 11 anos, descalço, com roupas rasgadas que pareciam não ter sido trocadas há semanas, estava vasculhando os restos de comida de uma lixeira na Avenida Paulista, bem na frente do prédio da Fiesp, onde executivos milionários decidiam o futuro da economia brasileira. Naquele momento, ninguém, absolutamente ninguém, poderia imaginar que aquele garoto faminto se tornaria, apenas 16 anos depois, o CEO mais jovem do Brasil a aparecer na lista da Forbes, com uma empresa que fatura mais de 15 milhões de reais por ano. Mas o que aconteceu entre aquela lixeira na Paulista e o palco do Silicon Valley, onde ele recebeu o prêmio de empreendedor do ano das mãos do próprio fundador do Google? Você está prestes a descobrir como um menino em situação de rua, que comia sobras de McDonald's do lixo, criou um império tecnológico que hoje emprega mais de 200 pessoas, tem escritórios em 12 países e mudou a vida de milhões de jovens ao redor do mundo. E o mais impressionante, ele fez tudo isso seguindo apenas 3 regras simples que qualquer pessoa, independente da origem, pode aplicar na própria vida. Antes de começarmos essa jornada que vai te deixar sem fôlego, eu preciso te pedir algumas coisas. Aperte o like agora mesmo para que essa história inspiradora chegue a mais pessoas que precisam acreditar que não existem limites. Se inscreva no canal O Historiador Idiota e ative o sininho das notificações, porque toda semana eu trago histórias reais que provam que qualquer um pode mudar de vida. E me conta aqui nos comentários de onde você está assistindo essa história. Quero saber se você está no Brasil, em Portugal, nos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar do mundo. Essa comunidade já tem gente de mais de 50 países diferentes e cada história sua me motiva a trazer conteúdos ainda melhores. Agora, prepare-se, porque a história de Rafael Santos Silva, menino que transformou fome em fome de vencer, vai mudar sua perspectiva sobre o que é possível na vida. Rafael Santos Silva nasceu no dia 15 de março de 1997 em uma maternidade pública de Cidade Tiradentes, na periferia leste de São Paulo. Filho de Maria da Conceição, uma mulher de 19 anos que trabalhava como diarista em casas de família na região do Morumbi, ganhando cerca de R$300 por mês em 2005. Deixava o filho com vizinhos, parentes distantes ou simplesmente sozinho em casa quando não tinha alternativa. Aos 6 anos, Rafael já sabia preparar seu próprio café da manhã, açúcar com água e, se tivesse sorte, um pedaço de pão amanhecido. Aos 7 anos, aprendeu a ler sozinho usando gibis velhos que encontrava no lixo. Sua mãe trabalhava tanto que muitas vezes só o via dormindo. Mas foi em 2006 que a vida de Rafael mudou para sempre. Para pior. Maria da Conceição começou a se envolver com drogas. Primeiro foi maconha, depois cocaína e, finalmente, o crack. Em poucos meses, a mulher trabalhadora e batalhadora se transformou em uma pessoa completamente diferente. Parou de trabalhar, começou a vender os móveis de casa e, por fim, abandonou completamente o filho. Numa manhã fria de agosto de 2006, Rafael acordou sozinho do barraco. Não havia comida, não havia água, não havia mãe. Na mesa da cozinha, apenas um bilhete escrito com letra trêmula. Rafa, mamãe não consegue mais. Você é forte. Perdão. Aos 8 anos e 5 meses, Rafael Santos Silva estava completamente sozinho no mundo. Durante as primeiras 2 semanas, ele sobreviveu comendo os últimos restos de comida que havia em casa, um pacote de macarrão vencido, açúcar cristal e água da torneira. Quando isso acabou, começou sua vida nas ruas. O primeiro lugar onde Rafael pediu comida foi na padaria do seu Antônio, no centro de Cidade Tiradentes. O dono, um português de 60 anos, ficou
comovido com aquele menino magrelo e sujo e deu a ele 2 pães franceses e um copo de leite. "Onde estão seus pais, menino?" perguntou seu Antônio. "Mamãe foi viajar, mas volta logo", mentiu Rafael, porque ainda acreditava que aquilo era verdade. Mas os dias passaram, viraram semanas, e sua mãe não voltou. Foi seu Antônio que chamou o conselho tutelar. Rafael foi encaminhado para o Abrigo Municipal Esperança, uma instituição que abrigava 47 crianças em situação de abandono. O local, que deveria ser temporário, se tornaria sua casa pelos próximos 2 anos e 8 meses. As condições no abrigo eram precárias. Dormia-se em beliches enferrujados, comia-se o que havia e brigava-se por tudo. Um pedaço de sabonete, um chinelo que servisse ou simplesmente pelo direito de tomar banho quente. Mas foi no abrigo que Rafael descobriu algo que mudaria sua vida para sempre: computadores. A instituição tinha recebido uma doação da Microsoft através de um programa social. 5 computadores usados com o Windows XP. A maioria das crianças os usava para jogar ou acessar Orkut. Rafael, no entanto, ficava hipnotizado com algo diferente: como aquelas máquinas funcionavam. Durante as 2 horas diárias que cada criança tinha direito ao computador, Rafael não jogava, ele explorava. Clicava em todos os ícones, abria todos os programas, tentava entender para que servia cada coisa. Foi assim que descobriu o Paint. E foi no Paint que Rafael criou o seu primeiro trabalho, um desenho digital da padaria do seu Antônio. Eram apenas formas geométricas coloridas, mas para ele era arte. A assistente social, Dona Carmen, uma mulher de 50 anos que trabalhava no abrigo há 15 anos, percebeu o interesse especial de Rafael pelos computadores. Ela havia estudado pedagogia na PUC-SP e reconheceu algo raro naquele menino: inteligência acima da média e uma capacidade de concentração impressionante. "Rafael, você gostaria de aprender mais sobre computadores?" perguntou Dona Carmen certo dia. "Posso?" respondeu ele, com os olhos brilhando de uma forma que ela nunca havia visto. Dona Carmen começou a ficar após o seu expediente para ensinar a Rafael os conceitos básicos de informática: como usar o Word, como navegar na internet, como organizar arquivos. Mas Rafael aprendia tudo em uma velocidade assustadora. Em 3 meses, ele já sabia mais sobre computadores do que muitos adultos. Mas foi quando Dona Carmen mostrou a Rafael um site chamado Curso em Vídeo, do professor Gustavinho Guanabara, que a vida do menino mudou completamente. Rafael descobriu que poderia aprender programação gratuitamente pela internet. Com acesso liberado ao computador por mais tempo, Dona Carmen havia conseguido uma autorização especial da direção. Rafael começou a consumir conteúdo sobre programação de forma voraz. Seu dia no abrigo tinha uma rotina rígida: 6 às 7 horas da manhã, café da manhã e tarefas domésticas. 7 das 12 horas, escola municipal, onde era um aluno mediano. 12 às 13 horas, almoço. 13 às 17 horas, estudos de programação, sua verdadeira paixão. 17 às 18 horas, jantar. 18 horas às 21 horas, mais programação, quando possível. Rafael começou com HTML básico. Criava páginas simples sobre temas que o interessavam: carros, jogos, histórias de super-heróis. Depois descobriu o CSS e ficou fascinado com a possibilidade de fazer suas páginas ficarem bonitas. Mas foi quando encontrou os vídeos de JavaScript do canal Código Fonte TV que Rafael entendeu o real poder da programação: fazer as coisas funcionarem. Aos 10 anos, Rafael já sabia criar calculadoras online, jogos simples como Jogo da Velha e até mesmo formulários interativos. Dona Carmen, impressionada com o progresso do menino, conseguiu uma autorização especial para que Rafael pudesse usar o computador até as 22 horas, desde que mantivesse boas notas na escola. Foi durante uma dessas noites de estudo que Rafael descobriu algo que mudaria sua vida financeira: freelancing. Navegando por fóruns de programação, ele encontrou pessoas pagando por trabalhinhos simples: criar uma página de produto, fazer uma calculadora personalizada,
desenvolver um formulário de contato. Os valores eram pequenos, R$10, R$15, R$25, mas para um menino de 10 anos que nunca tinha tido dinheiro próprio na vida, aquilo era uma fortuna. Rafael criou sua primeira conta no 99 Freelas, hoje getninjas.com, com a ajuda de Dona Carmen. Seu primeiro trabalho foi criar uma página de apresentação para um pequeno salão de beleza em Guarulhos. Valor do trabalho, R$25. Quando Rafael recebeu aqueles R$25 na conta do banco postal que Dona Carmen havia aberto para ele, chorou de emoção. Era a primeira vez na vida que recebia dinheiro pelo seu conhecimento. Mas, em vez de gastar os R$25, Rafael tomou uma decisão que demonstraria sua maturidade precoce. Investiu em mais conhecimento. Comprou um livro de PhD usado no Mercado Livre por R$18. Os R$7 restantes guardou numa latinha debaixo da mesa. Em 2009, quando Rafael completou 12 anos, algo traumático aconteceu no abrigo. A direção mudou. Dona Carmen foi transferida para uma outra unidade e o novo administrador implementou uma política muito mais rígida, computadores apenas 30 minutos por dia e exclusivamente para atividades educativas tradicionais. Para Rafael, aquilo era como cortar suas asas quando ele estava apenas aprendendo a voar. Foi então que tomou a decisão mais corajosa e perigosa de sua vida: fugir do abrigo. Na madrugada de 23 de setembro de 2009, Rafael saiu pela janela do banheiro do segundo andar, levando apenas uma mochila, com suas roupas, o livro de PhD e os R$127 que havia economizado fazendo trabalhos de programação. Seu destino? Centro de São Paulo. Ele havia pesquisado e descoberto que na região da Rua Santa Efigênia existiam várias lan houses baratas e que muitas funcionavam 24 horas. Seu plano era simples: alugar computador por hora para continuar trabalhando como freelance e se sustentar. A primeira lan house onde Rafael chegou foi a Cyberpoint, na Rua General Osório. O dono, um homem de 40 anos, chamado Marcel, ficou desconfiado quando viu aquele menino de 12 anos querendo alugar computador às 3 da madrugada. Que dá os seus pais, moleque? Rafael havia preparado uma história. Meu pai trabalha de noite na Zona Sul e eu fico aqui perto da casa da minha avó. Só quero usar o computador para fazer tarefa de escola. Marcelo não acreditou muito na história, mas Rafael pagou adiantado 2 horas, R$4, e se comportou de forma exemplar. Não jogava, não acessava sites inadequados, apenas trabalhara. Durante a primeira semana morando na rua, Rafael dormia em bancos de praça ou nas estações de metrô. Tomava banho nas torneiras públicas ou em banheiros de shopping e comia pão e leite comprados em padarias baratas. Mas havia uma rotina disciplinada. 5 às 7 horas da manhã procurar local para tomar banho, se arrumar. 8 às 12 horas trabalhar na lan house para fazer freelances. 12 3 horas do almoço. 13 às 17 horas mais trabalho na lan house. 17 às 18 horas jantar e procurar local para dormir. Das 20 às 22 horas, estudar programação quando tinha dinheiro para pagar mais horas. O resultado foi surpreendente. Longe das limitações do abrigo, Rafael conseguiu triplicar seus ganhos como freelance. Em outubro de 2009, apenas um mês depois de fugir, ele havia faturado R$387 fazendo sites simples, calculadoras personalizadas e sistemas básicos de cadastro. Mas ele tinha uma ambição maior. Ele havia descoberto algo chamado programas de afiliados e queria criar seu próprio negócio online. Em novembro de 2009, Rafael tomou uma decisão que mudaria completamente sua trajetória. Em vez de apenas trabalhar para outros, ele criaria seu próprio produto digital. A ideia surgiu quando percebeu que muitas pessoas nas lan houses tinham dificuldade com tarefas básicas no computador. Sempre havia alguém pedindo ajuda para abrir e-mail, baixar arquivos ou usar programas simples. Rafael desenvolveu então seu primeiro produto, um curso online básico de informática vendido por R$19,90. O curso era simples.
10 videoaulas gravadas usando o Cam Studio, um software gratuito, ensinando desde como ligar o computador até como usar o Word e navegar na internet. Para gravar as aulas, Rafael pagava por blocos de 4 horas na Lan House durante a madrugada, quando era mais barato, R$ 8,00 às 4 horas. Usava um microfone de R$ 15,00 que comprou numa loja de eletrônicos usados. Mas Rafael enfrentava um problema: como vender o curso. Foi então que descobriu o Hotmart, uma plataforma que estava começando no Brasil e que permitia vender produtos digitais mesmo sendo menor de idade, desde que tivesse autorização de um responsável. O problema? Rafael não tinha responsável. A solução foi genial. Rafael procurou Marcelo, o dono da Lan House, e fez uma proposta. Marcelo, eu criei um curso online que pode me render uns R$200 por mês. Se você me ajudar a abrir uma conta como se fosse meu responsável, eu te dou 20% de tudo que eu ganhar, além de continuar pagando as horas do computador. Marcelo, que já havia percebido que aquele menino era fora do comum, aceitou a proposta. Em dezembro de 2009, o curso Informática Fácil para Todos foi lançado no Hotmart. Primeiros resultados. Primeira semana, 0 vendas. Segunda semana, 1 venda, R$ 19,90. Terceira semana, 3 vendas, R$ 59,70. Quarta semana, 7 vendas, R$ 139,30. Rafael havia descoberto algo poderoso: marketing digital. Começou a estudar sobre SEO, Google AdWords, email marketing e copywriting. Criou um blog gratuito no WordPress.com, onde escrevia artigos sobre informática básica, sempre com links para o seu curso. Em janeiro de 2010, apenas um mês após lançamento, Rafael havia vendido 47 cursos, faturando R$ 935,30. Descontando os 20% do Marcelo e as despesas com Lan House, Rafael tinha lucrado R$ 524 no mês. Aos 12 anos de idade, morando na rua, Rafael já ganhava mais do que muitos adultos com emprego formal. Mas sua ambição era ainda maior. Em março de 2010, Rafael fez uma descoberta que mudaria não apenas sua vida, mas a vida de milhões de pessoas: smartphones e aplicativos móveis. Tudo começou quando viu um executivo na Lan House usando um iPhone 3G, que acabava de chegar no Brasil. Rafael ficou fascinado com aquele aparelhinho que era um computador na palma da mão. Começou a pesquisar e descobriu que existiam pessoas ganhando muito dinheiro criando aplicativos para celular. E o melhor, a concorrência no Brasil ainda era praticamente zero. Rafael mergulhou no estudo de desenvolvimento móvel. Começou com o Java para Android, depois partiu para Objective-C para o iOS. Como não tinha dinheiro para comprar um Mac, necessário para desenvolver para iPhone, focou inicialmente no Android. Em maio de 2010, lançou seu primeiro aplicativo, Calculadora Pro. Era uma calculadora científica com um visual mais bonito que a disponíveis na época. O app foi um fracasso total. Apenas 23 downloads em um mês. Mas Rafael não desistiu. Analisou o que havia dado errado e descobriu 2 problemas. Não havia estratégia de marketing para o app, e o app não resolvia um problema real das pessoas. Então, Rafael pesquisou durante semanas sobre quais eram as maiores dificuldades que brasileiros tinham com smartphones. Descobriu algo interessante. Muitas pessoas tinham dificuldade para gerenciar suas senhas. Em julho de 2010, lançou o segundo aplicativo, Senhas Seguras, um gerenciador de senhas simples, seguro e totalmente em português. O resultado foi surpreendente. Primeira semana, 47 downloads. Segunda semana, 156 downloads. Terceira semana, 234 downloads. Primeiro mês, 892. Rafael havia precificado o app em R$ 2,99. Com a comissão da Google Play de 30%, ele recebia R$ 2,09 por download. Faturamento do primeiro mês, R$ 1.864,28.
Aos 12 anos de idade, morando na rua, Rafael já ganhava mais do que muitos adultos com emprego formal. Mas sua ambição era ainda maior. Em setembro de 2010, algo incrível aconteceu na vida de Rafael. Marcelo, o dono da Lan House que havia se tornado seu sócio informal, fez uma proposta que mudaria tudo. Rafael, eu tenho uma salinha vazia em cima da Lan House. Se você quiser, pode ficar lá, não vou cobrar aluguel. Você só me ajuda com a parte técnica do negócio e continua me dando os 20% dos seus cursos. Para Rafael, que havia passado quase um ano dormindo na rua, ter um teto sob a cabeça era como ganhar na loteria. A salinha era minúscula, 12 metros quadrados, sem janela, com apenas uma mesa, uma cadeira e uma cama de solteiro. Mas para Rafael era perfeita. Com uma base fixa, Rafael podia expandir drasticamente seus negócios. Montou uma rotina profissional. 6 da manhã às 8 da manhã, exercícios físicos na rua e café da manhã. Das 8 da manhã às 12 horas, desenvolvimento de novos apps. Das 12 às 13 horas, almoço. Das 13 às 17 horas, marketing digital e vendas dos cursos. Das 17 às 18, jantar. Das 18 às 22, estudos e planejamento estratégico. Em outubro de 2010, Rafael teve uma ideia revolucionária: criar uma empresa de desenvolvimento de apps para pequenos negócios. Ele havia percebido que padarias, restaurantes, lojas de roupa e outros pequenos comércios queriam ter apps próprios, mas não sabiam como fazer, nem tinham dinheiro para pagar empresas grandes. Rafael criou então a Apps Fácil, uma empresa que criava aplicativos simples para pequenos negócios, por preços acessíveis. Pacote básico, R$ 299, um app com cardápio, localização e contatos. Pacote intermediário, R$ 599, um app com sistema de pedidos simples. Pacote Premium, R$ 799, app completo com delivery e pagamento. O primeiro cliente foi Dona Rosa, uma senhora que tinha uma lanchonete próxima à Lan House. Rafael criou um app onde os clientes poderiam ver o cardápio, fazer pedidos e acompanhar o tempo de preparo. O app da Dona Rosa foi um sucesso absoluto. Em 2 semanas, ela havia aumentado as vendas em 40% só pelos pedidos feitos pelo app. A notícia se espalhou rapidamente pelo bairro. Em dezembro de 2010, Rafael já havia criado apps para 3 lanchonetes, 2 padarias, um pet shop, um salão de beleza e uma oficina mecânica. Faturamento, dezembro de 2010, R$ 11.247. Rafael, aos 13 anos, já era empresário de tecnologia. Mas 2011 seria o ano que mudaria tudo. Em janeiro de 2011, Rafael fez uma descoberta que o transformaria de um desenvolvedor de apps local em um empreendedor digital nacional. Marketing de afiliados. Tudo começou quando ele encontrou um vídeo no YouTube do Alex Vargas, um dos pioneiros do marketing digital no Brasil, explicando como era possível ganhar dinheiro promovendo produtos de outras pessoas na internet. Rafael ficou fascinado com o conceito. Imaginou, se eu consigo vender meus próprios cursos, posso vender os cursos de outras pessoas também e ganhar comissão. Começou a promover cursos de programação e marketing digital como afiliado. Criou um blog chamado Tecnologia e Renda, onde escrevia artigos sobre programação, criação de apps e formas de ganhar dinheiro online. Mas Rafael tinha uma vantagem competitiva que poucos afiliados possuíam: experiência real. Ele não estava apenas promovendo produtos teóricos, ele realmente ganhava dinheiro com programação e desenvolvimento de apps. Os artigos dele eram diferentes dos outros. Em vez de apenas vender os cursos, ele ensinava conceitos reais e dava dicas práticas baseadas na sua experiência. O resultado foi explosivo. Primeiro mês, janeiro de 2011, R$ 1.247 em comissões. Segundo mês, fevereiro de 2011, R$ 3.156 em comissões. Terceiro mês, março de 2011, R$ 7.892 em comissões. Mas Rafael recebeu algo ainda mais poderoso.
poderia criar cursos mais avançados e vender por preços mais altos. Em abril de 2011, lançou Criando Apps que Vendem, um curso completo ensinando como criar aplicativos mobile que realmente geram lucro. Preço do curso, R$ 597. Rafael havia invertido 2 meses criando o curso. Foram mais de 20 horas de videoaulas, materiais complementares, templates prontos e uma comunidade exclusiva no Facebook. Resultados do lançamento. Primeira semana, 23 vendas, R$ 11.431. Segunda semana, 41 vendas, R$ 20.377. Terceira semana, 67 vendas, R$ 33.299. Quarta semana, 89 vendas, R$ 44.233. Total do primeiro mês, R$ 110.340. Rafael, aos 14 anos de idade, já havia faturado mais de R$ 100 mil no mês. Mas o mais impressionante não era o dinheiro, era o impacto que o curso estava tendo na vida das pessoas. Começaram a chegar depoimentos de alunos que haviam criado seus primeiros apps, conseguido seus primeiros clientes e até mesmo mudado de carreira por causa do curso. Rafael percebeu que havia encontrado sua verdadeira missão: ensinar pessoas a transformar conhecimento em tecnologia em renda. Com o sucesso explosivo do curso Criando Apps que Vendem, Rafael enfrentou um problema que nunca havia imaginado ter: como gerenciar tanto dinheiro sendo menor de idade. Marcelo, que até então era seu sócio informal, percebeu que a situação havia crescido muito além do que podia administrar. Sugeriu que Rafael procurasse ajuda profissional. Foi assim que Rafael conheceu o Dr. Fernando Guimarães, um advogado especializado em direito empresarial que tinha um escritório no centro de São Paulo. Dr. Fernando ficou impressionado com a história daquele adolescente de 14 anos que estava faturando 6 dígitos por mês. Propôs ajudar Rafael a formalizar seu negócio em troca de uma pequena participação societária. Em julho de 2011, foi criada a Digital Learning Brasil Ltda, com o Rafael como sócio majoritário, 75%, e Dr. Fernando como sócio minoritário, 25%. A empresa foi registrada com o Senai de Educação Profissional e teve como primeiro endereço uma sala comercial de 40 metros quadrados na Vila Madalena. Mas Rafael sabia que precisava profissionalizar ainda mais sua operação. Contratou um editor de vídeo, R$ 2.500 por mês, um designer gráfico, R$ 2.000 por mês, um assistente administrativo, R$ 1.500 por mês, um especialista em tráfego pago, freelancer, R$ 3.000 por mês. Com a equipe formada, Rafael pôde focar no que fazia melhor: criar conteúdo e desenvolver novos produtos. Entre agosto e dezembro de 2011, lançou apps de sucesso para restaurantes, R$ 297, 456 vendas. Monetização mobile, R$ 697, 234 vendas. Do zero ao App Store, R$ 997, 189 vendas. Mas o grande lançamento do ano foi em novembro de 2011. Império Digital Mobile, um curso completo de 6 meses ensinando tudo sobre desenvolvimento de apps, marketing digital e empreendedorismo online. Preço, R$ 1.997. Rafael preparou o lançamento durante 3 meses. Criou uma sequência de e-mails, fez webinars gratuitos e desenvolveu uma estratégia de escassez que havia aprendido estudando os maiores marqueteiros digitais do mundo. Resultado do lançamento? 347 vendas em 7 dias. Faturamento bruto, R$ 692.659. Lucro líquido, R$ 485.861. Em dezembro de 2011, Rafael fechou o ano com um faturamento total de R$ 2.347.922. Aos 14 anos, Rafael havia se tornado oficialmente milionário. 2012 começou com Rafael enfrentando um problema
que poucos empreendedores de 15 anos têm. O que fazer com tanto sucesso? Seus cursos estavam dominando o mercado brasileiro de educação sobre desenvolvimento mobile. Tinha mais de 15 mil alunos. Em março de 2012, Rafael recebeu um e-mail que faria qualquer empreendedor do mundo duvidar dos próprios olhos. Era um convite da Singularity University, instituição sediada no coração do Vale do Silício, na Califórnia, apoiada por gigantes como Google, NASA e Cisco. O convite era claro. Queremos que você participe do programa de imersão em tecnologias exponenciais, como nosso convidado especial. Sua história chegou até nós por meio de um investidor brasileiro. Sua trajetória é inspiradora e disruptiva. Rafael, que nunca havia saído do Brasil e ainda usava passaporte provisório, embarcou sozinho para os Estados Unidos com apenas 15 anos. Ao chegar, foi recebido como um fenômeno juvenil da inovação. Durante 30 dias, participou de palestras com Elon Musk, Larry Page, especialistas em inteligência artificial, blockchain e bioengenharia. Mas o que mais impressionou os americanos não foi seu domínio técnico, foi sua história. Um menino que comia do lixo, dormia nas ruas e, como computador de lan house, criou um negócio que transformava vidas. Ao fim do evento, foi chamado ao palco principal, onde o próprio cofundador do Google, Sergey Brin, o chamou de a mente mais promissora do empreendedorismo social mobile da América Latina. Rafael voltou para o Brasil com uma nova missão: transformar sua empresa em uma plataforma global de impacto. Em 2013, Rafael fundou a Vida App, uma spin-off da sua empresa focada em criar aplicativos de utilidade pública e impacto social. O primeiro projeto foi o SOS Mulher, um app que, com 2 toques discretos, enviava alertas para autoridades e contatos de confiança em casos de violência doméstica. O app foi baixado por mais de 1 milhão de mulheres nos primeiros 6 meses. A ONU elogiou a iniciativa e, em 2014, a Fundação Bill e Melinda Gates ofereceu uma bolsa de $500 mil para a expansão internacional. Naquele mesmo ano, Rafael foi incluído na lista 30 Under 30 da revista Forbes, sendo o mais jovem brasileiro a aparecer na publicação. Mais do que isso, ele passou a investir parte dos lucros em um fundo social chamado Projeto Código de Rua, que ensinava programação para jovens em situação de vulnerabilidade em todo o Brasil, recriando em escala aquilo que mudou sua vida. Em 2015, após uma palestra no Teatro Municipal de São Paulo para mais de 2.000 jovens de escolas públicas, Rafael recebeu um envelope anônimo entregue por uma senhora da plateia. Dentro havia uma carta escrita à mão. Professor Rafael, não sei se um dia poderei me perdoar, mas eu vi você na TV e soube na hora. Aquele era o meu filho. Te abandonei. É verdade, mas nunca deixei de te amar. Estou limpa há 3 anos. Estou em Juiz de Fora. Te amo, mamãe. Rafael ficou paralisado por minutos. Era a caligrafia da sua mãe. Depois de quase 9 anos, ela estava viva. E o mais difícil, queria vê-lo. Após uma semana de reflexão, viajou até Minas Gerais. Encontrou-a simples, envelhecida, mas sóbria. Ela chorou por longos minutos antes de conseguir dizer uma palavra. Ele não disse nada. Apenas a abraçou. O reencontro não apagou as feridas do passado, mas iniciou um processo de perdão que, para Rafael, foi tão libertador quanto o seu primeiro salário de R$10. Nos anos seguintes,
A empresa de Rafael se transformou num ecossistema digital global. Rebatizada como CodeNation Global, passou a operar em 12 países, com mais de 200 colaboradores e parcerias com Google, Samsung e ONGs internacionais. Oferecia cursos online para jovens de baixa renda, desenvolvimento de apps de impacto, incubadora de projetos sociais tecnológicos e até um hub de inovação com sede em Lisboa. Em 2020, durante a pandemia, seus aplicativos de saúde e educação alcançaram mais de 15 milhões de downloads. O governo da Nova Zelândia contratou sua equipe para desenvolver um sistema de rastreamento de contato. Em 2023, Rafael fundou a Universidade Livre da Tecnologia Inclusiva, totalmente gratuita, que já formou mais de 40 mil alunos. Seu faturamento em 2024 ultrapassou a marca dos 15 milhões anuais, mas para Rafael, o mais importante não era o dinheiro, era o número de vidas transformadas. Julho de 2025, exatamente 17 anos após aquele dia em que foi flagrado comendo restos de sanduíche na calçada da Paulista, Rafael estava de volta ao mesmo lugar. Desta vez, vestindo terno, com o nome estampado no outdoor. Rafael Santos Silva, um brasileiro que o mundo não esqueceu. Caminhou até a lixeira, onde havia remexido aos 11 anos. Fez uma pausa, respirou fundo e colocou sobre ela uma placa dourada. Aqui não termina uma história. Aqui ela começou. Rafael havia provado que o lugar onde você nasce não define até onde você pode chegar. Que o lixo de hoje pode ser o ponto de partida de um império amanhã. Que talento sem oportunidade vira tragédia. Mas talento com oportunidade vira revolução. E aí, você acredita agora que nada é impossível? Se essa história te inspirou, deixa like, se inscreve no canal O Historiador de Ouro e compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. E me conta aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo essa história. Quem sabe a próxima história contada aqui não seja a sua.